Como funcionam os pares de moedas no Forex? Então, seja muito bem-vindo para mais um vídeo desse playlist Forex do Zero. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e deixe seu like. Vamos lá então. Quero falar sobre esse tema, tá? É o terceiro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista o link do playlist, está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Como funcionam os pares de moedas no Forex? E como você pode ver aqui, eu fiz um slide, tá? Um slide para poder explicar melhor para vocês, tá? Aqui no PowerPoint. Então, no quadro, como vocês podem ver, nós temos dois exemplos, tá? Nós temos duas paridades, euro-dólar ou dólar-iene, que é euro USD e USD JPY. E do lado, como vocês podem ver, que o preço atual hoje, né, euro-dólar, está 1,17598. E aqui embaixo, como você pode ver, o preço do par USD JPY hoje está 159,985. Eu geralmente, do meu modo, tá? Que eu gostaria de falar, eu não somos assim. Porque assim, por que eu coloquei esse número 8 e aqui embaixo o número 5 menor? Porque já explico para vocês. No par euro-USD, nós temos 4 casas decimais. E já no dólar-iene, nós temos 2 casas decimais. É justamente por isso eu coloquei o terceiro número aqui e o quinto número aqui menor. Só que, para explicar melhor, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o tamanho dele de volta. Deixa eu ver quanto que eu coloquei isso aqui. 40, né? Então tá. Vou colocar o tamanho dele de 40 de volta. Deixa o mesmo tamanho aqui em cima. Agora você vai entender. Beleza. Então, o que quer dizer? Eu vou pular agora para a página de baixo. Então, aqui tá, vamos lá. Antes de explicar sobre os preços, você tem que entender outra coisa. Aqui numa paridade euro-dólar, qual é a moeda base e qual é a moeda cotação? Então, aqui, como você pode ver, está escrito moeda base e a moeda de cotação. O lado esquerdo, que é o euro-dólar, que vocês viram aqui, né? O euro é a moeda base. E do lado direito, USD, que é a moeda de cotação. Então, quando você vê um preço 1,17598, significa o quê? Esse é o preço. Esse é o preço para você comprar 1 euro. Da mesma maneira, aqui, como você pode ver, moeda base é o dólar e aqui moeda de cotação é o iene. Então, sempre assim, quando você vai olhar para um par, o lado esquerdo é a moeda base e o lado direito é a moeda de cotação. E o preço que estiver no gráfico é a cotação desse par da direita, tá? Par da direita para você comprar uma moeda dessa. Então, aqui no terceiro ponto, como funciona na prática? Então, vamos lá. Euro e USD, tá? Para você comprar 1 euro, você precisa de 1,17598. Ou, no caso, se for no gráfico de dólar iene, você precisa de 159,985 iene. Se a gente olha duas casas, praticamente você precisa de 159,98 de iene para comprar $1. Aqui em cima você precisa praticamente você precisa ter 1,1759, ou seja, 1,17 e um, $1,17 para você comprar 1 euro. Então vamos lá, euro, aqui como eu expliquei para vocês, euro-dólar, para comprar 1 euro precisa de 1,17 centavos de dólares. E já no dólar-iene, você para comprar $1, você precisa 159,98 iene. Então aqui você entendeu como ele funciona? Então vamos lá. O que acontece quando um par de moedas sobe ou desce? Então digamos que, vou voltar aqui para trás. Lembra que moeda base é o euro? Então sempre eu estou olhando o preço de cotação, o quanto eu preciso disso para comprar um disso aqui, certo? Quantos dólares eu preciso para comprar 1 euro? Ou quantos iene eu preciso para comprar $1? Essa caixinha que eu coloquei é justamente ele incorpora o moeda de cotação junto com o preço, para você entender melhor, certo? Então aqui vamos lá. Então, se
o que acontecer quando um par de moedas sobe ou desce. Imagina, euro e USD subindo, significa o quê? O preço, se é 1,17598, aqui ele sobe para 1,18, 1,19, por exemplo, aqui. Então, cada vez você precisa de mais dólar para comprar 1 euro. Isso diz o quê? O euro valorizou. Então, sempre moeda base valorizou. Então, vamos voltar aqui. Quando, por exemplo, euro-dólar subindo, significa o quê? Moeda base valorizando. Quem é moeda base? Euro. Então, euro e USD subindo significa que a moeda base, que é euro, está se valorizando perante ao dólar. Agora você vê numa situação inversa e também uma par diferente. Por exemplo, dólar e iene descendo. Então, significa o quê? No gráfico você vê queda, descendo. Significa o quê? O dólar está ficando fraco. Significa que o dólar está se desvalorizando perante ao iene japonês. Às vezes, não é o dólar que desvalorizou, às vezes você vê que aqui, ó, um gráfico, aqui um exemplo. O gráfico de euro e USD, se fosse o contrário, ele está descendo, significa que o dólar está valorizando. Só que se aqui o iene valoriza muito mais do que dólar, você vai ver o gráfico do USD também caindo. Só que geralmente a gente vê, por exemplo, euro e USD subindo, significa o que? Dólar desvalorizando. E aqui a gente vê caindo, porque se o dólar desvalorizou, ele não desvaloriza apenas perante euro, ele pode desvalorizar também perante iene, perante Libra e entre outras, tá? Então, lembrando sempre, um gráfico caindo, a cotação, a base da moeda está desvalorizando, um gráfico subindo, a base da moeda fortalecendo, tá? Então, a gente trabalha com paridade, uma com a outra, certo? E antes de ir para finalizar, eu quero voltar. Lembra que eu comecei a falar sobre esse último pontinho? Por quê? Se euro-dólar, né, euro-dólar tem 4 casas decimal, então por que que existe o outro? Eu costumo, na minha opinião, fazer o seguinte. Voltei aqui, certo? Ó, funciona assim. Aqui lembra que 1,17, como se fosse $1,17. Esses 3 casas, quando vai bater 999, imagina aqui, ó, 999, certo? A hora que bater 999, se subir um ponto, são 1.000 pontos. Então, a cada 1.000 pontos, sobe 1 centavos. Então, por exemplo, o Euro USD, em vez de 1,17, ele subiu, por exemplo, 999, subiu mais um pouco. Então, se torna assim, ó. 1, 2, 3. Sempre eu trabalho com ponto, eu somo com ponto. Então, a cada 999 mil pontos, sobe 1 centavos. Então, imagina agora subiu 500 pontos. Então, aqui eu vou colocar, olha só, 500 pontos. Então, agora você precisa de 1,18 centavos. Não, um pouco mais. Quase meio centavo. É meio centavos a mais, então quase 19. Então aqui a gente trabalha 500 pontos. E aí, no outro vídeo eu vou explicar sobre pips. A cada 10 pontos é 1 pip. Então, eu gosto de somar por ponto, porque para mim redondo, cada 1.000 pontos é 1 centavos aqui, tá? Então, outro dia, mais para frente, outro vídeo eu explico como é que funcionam os lotes, tá? E entre muitas outras coisas, vai estar tudo aqui no playlist, vai estar entrando. Então, funciona assim. Então, aqui, por exemplo, dólar e iene, por exemplo, para você comprar $1, você precisa de 159,98 centavos. Só que se sobe aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, 99, tá quase 160. Se subir um ponto a mais, aí ele redonda aqui, ó, 160 e ó, pronto. Então, assim, lembra que o SJP são 2 casas? Então, são 2 casas e uma casa, você vai ver no gráfico que sempre tem 3, assim, depois do ponto. Então, são 3 números aqui. Só que são 2 casas decimais. E aqui, a cada 9, por exemplo, ele sobe 1 centavos, porque são 2 casas. E aqui, como é 4 casas, então, a cada 3 aqui, 999, né? Sobe 1 centavos. E aqui, cada 9 para 10 sobe 1 centavos. Então, quando você vai olhar para o gráfico, você vai ver dessa forma. Agora você não vai ter dúvida para saber, numa paridade euro-dólar, qual é a moeda de base e qual é a moeda de cotação. E outra coisa interessante, no próximo vídeo eu vou trazer
eu vou explicar os tipos de pares, maiores, menores e exóticos. Inclusive, para adiantar para você, esses tipos de pares, euro-dólar, dólar-iene, são pares maiores, tá? São pares, assim, como fala, majors, que são maiores. Aí existe pares menores e existe pares exóticos. Então, você vai saber no próximo vídeo. Não perca. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.